Olá para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar Eu sou a Lu Maria. e este é o Roda de Terapia. Aqui nós falamos sobre comportamentos e acontecimentos dentro de uma perspectiva terapêutica. Eu e a Lu realmente queremos que esse conteúdo seja contribuição na sua vida. Como energia de troca, a gente pede o seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar dessa roda de conversa com a gente, deixando seu comentário aqui embaixo, que nós vamos responder. Eu e Lu realmente abraçamos a missão, através deste canal e desses vídeos, de ajudar o mundo a ser mais saudável e a ser mais feliz. Então, cada vez que você contribui com o nosso canal, através do seu like, do seu comentário, seja espalhando esse vídeo por aí para pessoas que vão se beneficiar também desse conteúdo, nos seus grupos de WhatsApp, você está espalhando essa boa semente junto com a gente, ok? Então, faz isso aí, joga esse vídeo para todo mundo que você acha que vai se beneficiar. Lu, tudo bem com você? Tudo jóia? Ansiosa para a gente começar. Isso aí. Lu, conta para o pessoal por que que a gente está de rosa hoje. Estamos no mês de campanha, né, sobre a prevenção do câncer de mama. Então, a gente passou batido no outro vídeo e aí a gente está aqui também fazendo campanha, porque é um tema muito importante, né? Lembrando que as doenças começam no emocional, tá? Até somatizar no físico, começa na parte energética da gente. Então, também faz parte da nossa missão conscientizar sobre isso. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Isso aí. Então, cada vez que você olhar para essa tela e ver essas duas meninas de rosa aí, lembra, você que é menina também, de fazer os seus exames preventivos, né? Depois de uma certa idade, tem que fazer mamografia todo ano, fazer o autoexame da mama, tá? E os namorados e maridos também podem ajudar, né? Suas namoradas, mulheres, companheiras e por aí e mulheres e esses e todos os tipos de casais, né? Isso mesmo. Bom, vamos lá para o nosso tema. Se você já viajou de avião, com certeza você já ouviu aquela instrução de segurança que diz assim: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e ajuste o elástico em volta da cabeça. Só depois auxilie os outros, caso necessário. Eu te asseguro que nós duas hoje não vamos falar aqui sobre regras de segurança. Absolutamente não. Na verdade, eu e Lu viemos levantar um questionamento junto com você. Se priorizar é se tornar egoísta? É ser egoísta? E até o final do vídeo você vai entender o que esse questionamento tem a ver com a instrução de segurança do avião. Mas voltando ao tema, desde que esse canal nasceu, desde lá o primeiro vídeo, eu e Lu estamos batendo nessa tecla. A necessidade de se priorizar, a necessidade de colocar em primeiro lugar as suas necessidades, de se autocuidar. Isso é praticamente a base de todo o tratamento terapêutico. Mas quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa egoísta? E como sempre, eu vou jogar essa bola para a Lu. Lu, se priorizar sim, se priorizar sempre, né? Essa é a nossa tecla que a gente vai bater aqui sempre também. Mas o que ser egoísta tem a ver com isso? Ser egoísta tem a ver. Eu acho que as pessoas confundem essas duas coisas, se priorizar e ser egoísta. Elas enxergam como uma única coisa, só que não é, são duas coisas diferentes. Vamos dizer, são duas características de comportamento diferentes. Que se a gente para refletir sabe, se debruçar, pesquisar mesmo o significado. Eu amo pesquisar o significado de palavras, disso, daquilo. E você vai perceber que são duas coisas diferentes e que a gente confunde, Por que você basicamente. acha que Resumindo. nasceu essa confusão? Porque assim, esse questionamento, ele já veio para mim várias vezes.
né? De pessoas me perguntar, falar assim, mas isso não é ser egoísta? Assim como eu já vi, Lu, algumas mensagens de autoestima mesmo, falando assim, às vezes é preciso ser egoísta e se priorizar, como se realmente uma coisa estivesse conectada com a outra. E de onde você acha que vem essa conexão? Por que esse pensamento? A gente vai precisar destrinchar um pouco essa. Sim. Eu vi que você falou lá no seu Instagram sobre isso, do que é o egoísmo, né? E Pronto. como que ele realmente não se encaixa na questão do se priorizar. Fala um pouquinho para a gente, dando esse viés. Primeiro, eu vou dizer que fiquei felicíssima, tá? Que eu botei lá a enquete se as pessoas achavam que se priorizar é egoísmo, e por 14 votos a um, a maioria das pessoas que votaram acham que não é egoísmo. Então, estou feliz que os meus seguidores estão sabendo, estão entendendo, estão se priorizando, entendendo que isso é um autocuidado e não é egoísmo. Eu fui pesquisar, né, o significado de egoísmo. Egoísmo é uma pessoa que só pensa em si excessivamente, exageradamente. E aí eu fui também pesquisar para trazer para cá com clareza, e se priorizar com base nos estudos até da leitura corporal. Vou trazer nessa frase: arranjar um tempo para observar as suas necessidades antes de você dizer sim para os outros, para as demandas dos outros, para as questões dos outros. Veja a diferença. Egoísmo é você só pensar em você, querer benefício só para você. Se priorizar é você pensar primeiro em você antes de você, por exemplo, querer resolver a vida de outra pessoa. Isso. Até porque aqui a gente não traz mensagens contraditórias, né? A gente também já falou em outros vídeos, por exemplo, que viver em comunidade é cooperação, né? Entre uns e outros. Então a gente também está aqui para isso, para cooperar com outras pessoas, para se ajustar, para construir relacionamentos. Imagina um relacionamento onde você só faz por você, né? Não é legal. Então, isso não coaduna com o nosso pensamento. A verdade é que existem necessidades, e aonde há necessidades desajustadas, aonde um quer uma coisa e outro quer outra, o ideal é que você priorize aquilo que é a sua necessidade. Porque é aquilo de. Se usa muito esse termo na internet, né? De não se diminuir para caber no mundinho de ninguém. Você não tem que caber, né? Então, as pessoas elas podem se ajustar. E assim como podem conciliar, às vezes a gente fala de colocar em primeiro lugar, mas pode haver uma conciliação também entre vontades. A questão é nunca abrir mão daquilo que eu quero, simplesmente para fazer o outro feliz e eu. Eu não tenho que ser feliz, né? Exato. É, não é isso, Lu? Isso, pensa É, até, por exemplo, em um relacionamento a dois. Vai ter momentos em que, para que seja funcional, um cede, e aí em outro momento o outro que cede. Então, assim, no relacionamento para fazer dar certo, se eu penso só em mim, no que eu quero, no que eu gosto, logo esse relacionamento fica em desequilíbrio e o outro vai sentir essa disfunção. Mas se a gente vai equilibrando, dá certo. Agora, nem só pensar em si mesmo, que aí entra no egoísmo, e nem só também pensar só no outro, aquela pessoa que o que que você quer comer? Não sei, escolhe aí você. O que você preferir, tá bom. vale lembrar aquilo que porque a Lu fez a enquete lá no Instagram dela. Dessa vez eu não fiz, gente, muita correria, eu não realmente não consegui. Mas a Lu fez a enquete e teve uma pessoa que deu uma resposta bacana, né? Que ela falou assim, mas é preciso tomar cuidado para não se tornar egoísta, porque o que que acontece? A pessoa que está muito nisso, assim, ela passou a vida inteira priorizando todo mundo menos ela. Então, era todo mundo menos ela em último lugar sempre, as suas necessidades sempre em último lugar, ela parava tudo para atender todo mundo. De repente, ela começa um processo terapêutico. E aí ela começa a entender que para a saúde dela, para a saúde emocional, para a saúde física, né, Lu? Porque isso tem
consequências físicas no nosso corpo. Muitíssimas. Para a saúde física, para a saúde em geral, ela tem que começar a se priorizar. Só que aí ela começa a olhar só para si. Isso é uma possibilidade muito alta que pode acontecer, que é aquilo de você balançar entre os dois polos. Você estava muito aqui olhando só para todo mundo, né? Menos para você. Agora você passa a olhar só para você. E essa é a outra ponta dessa linha que não é legal, que não é devida, que não é o equilíbrio. O equilíbrio que se espera é aquele onde as vontades e necessidades se ajustam. Não é isso, Lúcia? Quer falar um pouquinho para a gente? O que foi? Exatamente. Ah, Hum. Pode foi falar. exatamente isso que a sua seguidora colocou, não foi? Foi, que é preciso ter cuidado para não entrar, né, nisso de pensar só em si mesma. E claro, é preciso a gente ter esse cuidado, sim, de pensar na gente, quando sair desse extremo de só pensar nos outros, sim, pensar é por isso que a importância da autoobservação que a gente vai falar no final, né? Porque aí você Aham. vai perceber, será que eu fui para um outro extremo? Porque a gente sempre fala em questão de extremos, né? Só pensar no outro é você estar num extremo, né? Se negligenciando e negligenciando as suas próprias necessidades. Aí, de repente, você percebe que aquilo é disfuncional e numa terapia você vai para o outro extremo, que é só quero saber de mim, não tô nem aí para os outros e tá. Só que a gente somos seres sociais, a gente vive em comunidade e sim, o outro importa. Só que antes do outro, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque assim como a Carla falou da questão do avião, se eu não colocar máscara em mim, eu não tenho como ajudar o outro. Eu não tenho. Eu queria, sei lá, trazer um exemplo que pudesse exemplificar isso. Mas eu fico aqui pensando assim, eu queria falar uma coisa, mas eu não quero expor minha intimidade mais do que eu já exponho. Algum Daqui pro exemplo final do... nesse sentido? Isso. Assim, né? Eu vou falar, eu não gosto de Ah, não falar as coisas. Mas, assim, o meu marido, ele tinha muita resistência a se cuidar, assim, de fazer terapia e tudo mais. E isso já adianto que são mecanismos de defesa, tá? Pessoas que não buscam se cuidar sofrem com. São mecanismos de defesa, né? A pessoa se protege, não indo atrás de olhar para as dores, né? E aí, sempre quando aconteceu isso, eu pensei, ele teve uns problemas noturnos que me afetou. E eu sou terapeuta, eu me cuido, eu faço terapia. Mas, assim, devido a situações de estresse no dia a dia, do trabalho, ele teve, por exemplo, noites mal dormidas que me afetou diretamente. Porque a gente dorme na mesma cama. Então, desde então eu pensei assim, cara, é isso, você não cuida de si, sei lá, prioriza o trabalho, prioriza outra coisa, aí você, por exemplo, ferra seu sono, e aí, por tabela, você também acaba ferrando o sono de outra pessoa, por aham. causa que você não toma aqueles cuidados. E aí, olha aí, eu que me priorizo, eu que cuido de mim, fui afetada. Tanto que teve noites em que ele saiu do quarto, né, assim, preocupado, né? Tipo, não, vou sair para que tu durma melhor, entendeu? Ele já tem essa consciência, já tá buscando, mas antes não tinha. Entende? Esse exemplo que eu queria trazer, mas eu não queria expor, mas já fui. Já botei, já falei. Ai, ai. Ele com certeza assiste os vídeos, né, Lu? Vai Algum ou dormir na outro. outra cama. Vai não. Não, a gente já decidiu. É em todos os momentos, assim, vai dormir mal, eu tô lá com ele, mas ele já tá buscando melhorar o sono dele por ele, primeiro, mas também porque me afeta quando ele dorme mal. Então ele já tá buscando, porque finalmente vem esse entendimento. Não é só, é o contrário, sabe? Você se deixar de lado para priorizar outra coisa, você não faz sentido. Quando você se cuida, você automaticamente também atinge o seu entorno. É o contrário do que se prega por aí. Você entrou numa questão interessante quando você disse que a questão de que, citando o exemplo dele mesmo, que o próprio ato de não olhar para si traz
treta de não querer realmente olhar porque tem questões ali. Você acha, Lu, que a pessoa que não se prioriza, ela na verdade ela não quer olhar para a própria vida? Olha, tem disso, mas aí eu fui buscar a origem lá, né? Porque eu fiz essa questão, eu fiz essa pergunta lá nos stories, né? Coloquei lá. Então, de onde é que vem essa crença que olhar para si mesmo é egoísmo? Então, eu fui buscar. Depois você complementa aí, porque acho que eu vou falar de outro sentido. Fui buscar a origem disso, né? Então, ele se origina lá na infância, na nossa fase de desenvolvimento, em que a gente aprende, começa a querer se expressar. E a gente começa a ter certos comportamentos que já são com base em como a gente é criada, que a gente começa a aprender que, opa, se eu falar, eu sou reprimida, eu sou repreendida. Então a pessoa começa a aprender a guardar, a segurar, a aguentar. E esses comportamentos se vão se repetindo, vão se repetindo, vão se reforçando, que quando chega na vida adulta, a pessoa não consegue olhar para si. Não consegue olhar para a própria vida, mas não é do tipo assim, ah, não quero. É algo que já é mais forte do que ela. É por isso que, inclusive, precisa de terapia. Porque a pessoa precisa de alguém conduzindo e mostrando para ela que ela está num condicionamento que sozinha ela não vai conseguir enxergar. Não vai. É muito doido isso, porque eu tenho clientes que têm muito essa postura, sabe? É basicamente assim, olha, você, por exemplo, está cansada e você não para descansar porque você entendeu que você não pode descansar, você tem que continuar trabalhando, porque você tem medo também de perder as pessoas, porque você entendeu lá na sua infância que a sua utilidade, você serve, você é útil quando você está ali fazendo tudo para todo mundo. É uma forma de manter pessoas por perto. Uma das. Exatamente. Mas é muito bacana, pessoal, isso que a Lu falou, que é realmente pessoas que cresceram nesse padrão, cresceram dentro, sendo ensinadas de que elas precisavam ser úteis, de que elas precisavam ser assim ou ser assado para serem amadas, para serem aceitas, para pertencerem, né? Para poder satisfazer esse desejo que todos nós temos de pertencimento, elas precisariam ser de determinada forma, né? Ou atender as outras pessoas. Essas pessoas se tornam esse tipo de adulto que não consegue se priorizar. E aí parece fácil eu dizer assim, então tá, então vamos nos priorizar. A partir de agora, você precisa aprender a se posicionar, você precisa aprender a dizer não quando algo não tiver legal para você, quando dentro de você for o seu não, exterioriza ele. Você precisa falar sobre as suas necessidades para os seus parceiros, para os seus colegas de trabalho, enfim, se colocar em todas as situações, né? E parece fácil, mas não é. Principalmente quando a pessoa vem desse padrão. E aí o que a Lu falou aqui é fundamental, que essas pessoas precisam de terapia para aprenderem a fazer isso. Até porque aí a gente volta no outro ponto, que é o seguinte: existem as polaridades, né? Ela sempre priorizou todo mundo. Então, ela sem um processo de terapia, sem um acompanhamento terapêutico, à medida que ela tipo, dá o grito e fala, cansei, chega, porque essas pessoas, elas sempre se sentem desvalorizadas também, né? É aquilo que a gente já falou um dia num vídeo, eu não vou lembrar de qual tema, que nós falamos assim, quando você coloca todo mundo em primeiro lugar, você diz para todo mundo que o seu lugar é o segundo. Você está ensinando que você é o segundo lugar. Então, essa é a mensagem que você está passando. Beleza. Então, quando você começa a fazer isso, você coloca todo mundo em primeiro lugar. Aí um dia você dá o grito, chega, aquele palavrão que eu não posso falar aqui, né? Foda-se. Então, cansei, não quero mais isso, ninguém me dá valor, eu cansei, eu vou dar valor em mim mesmo. Aí sim você corre o sério risco de vir para esse polo de cá e se tornar uma pessoa egoísta.
que não sabe perceber as necessidades dos outros. É por isso que o processo terapêutico ele vai te ajudar não apenas mudar essa versão de essa dificuldade, essa crença que ela é inconsciente, ela é muito enraizada de que você precisa agradar e ser útil para as pessoas para poder ser amada, tanto para mudar essa crença, quanto para te ajudar no equilíbrio onde você se prioriza, mas também sabe se ofertar para o outro. E aqui, nesse ponto do vídeo, a gente entra numa questão que, para mim, é a fundamental, é o ponto base de toda essa discussão, que é o seguinte: você só pode dar aquilo que você tem. Então, para você oferecer o melhor de si para o outro, para você poder oferecer amor, para você oferecer cuidado, para você oferecer o melhor de si para o outro, você tem que ter isso em você. E não é o outro que te dá, é você que se nutre. Lu, fala um pouquinho para gente. Acho massa, porque assim, quando a gente entra nesse assunto, essas pessoas que fazem tudo pelo outro, né, e se anulam e se deixam em segundo lugar, elas estão fazendo algo que também é uma necessidade nossa, que é de servir e ser útil. Só que quando essas pessoas, elas não dão primeiro para si mesmas, ou seja, quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu me priorizo, como eu já falei antes, que é o que é se priorizar? É primeiro assim, um exemplo, uma irmã minha me pediu um favor. Aí o que padrão de quem não se prioriza. Tá bom, eu vou. A pessoa não parou e viu assim. Calma. Quais são as minhas necessidades para hoje? Hoje, será que eu tenho tempo para ajudar minha irmã? Um exemplo, né? Então, assim, não, eu tenho. Um exemplo, eu tenho um vídeo com a Carla às 4 horas, mas o resto do dia eu tenho tempo. Então, tá, eu posso ir, eu chego a tempo. Agora, já pensou se eu tivesse esse vídeo e eu disse assim, não, tá bom, eu tenho um compromisso com a Carla, mas eu vou desmarcar para me fazer o que você quer. E aí, essas pessoas que primeiro que elas não se olham e já dizem sim para os outros, elas esperam reconhecimento pelo que faz. Elas querem ser vistas e elas reclamam por não serem vistas. Vez ou outra você vai ouvir a pessoa se queixando assim, porque faz tudo para todo mundo e não é reconhecida, porque eu faço tudo nessa casa e ninguém me vê, porque não sei o que, não sei o que, né? Você percebe isso. Agora, quando você se prioriza, porque você se dá aquilo que você precisa, porque você observa as suas necessidades. Porque se eu tenho um compromisso com a Carla e a minha irmã me pede um favor, eu vou dizer, não, eu tenho um compromisso. Senão eu ia assim com você. Aí você não vai sentir necessidade de um reconhecimento, porque você não está carente de ter pessoas ao seu lado, você não está carente desse reconhecimento, porque você está cuidando de você. Porque esse reconhecimento que as pessoas esperam dos outros é para preencher as suas carências, porque ela mesma não está se reconhecendo. Por que eu estou falando com tanta propriedade sobre isso? Mesmo que você não diga, eu sei que eu falo com propriedade, porque eu já fui essa pessoa, porque eu tenho esse padrão, porque eu sei dos meus condicionamentos. E antes eu estava lembrando, Carla, que quando eu vim morar com meu marido, que eu já contei a história lá no Instagram, que foi na pandemia, quando tudo fechou, a minha mãe estava aqui, tava minha irmã e tinha os meus sobrinhos. E eu fui, eu lembro a sensação que eu tinha de culpa por ir ficar um tempo com meu marido, que inclusive tá até, tô até hoje, que eu senti tanta culpa, porque, tipo assim, pensando, nossa, minha irmã, minha mãe, como se elas precisassem de mim, como se eu fosse substituir, como se eu fosse o ar que elas respirassem. E não, são, inclusive, olha aqui outro padrãozinho, pessoas que é, fazem tudo para todo mundo, acham que dá conta de tudo, elas aguentam muita coisa, elas guardam muita coisa, elas se acham fortonas, fodonas, assim, tipo, eu aguento tudo, e elas meio que diminuem as outras pessoas. Nossa, porque eu aguento, mas fulano não aguenta. Era esse padrão inconsciente que eu tinha, tipo, nossa, porque a minha irmã precisa de mim, porque a minha mãe precisa de mim, quando não, são pessoas adultas que se viram inclusive melhor do que eu, se duvidar, mas vinha esse sentimento de culpa. E eu quero que você entenda aqui que não tem nenhum julgamento, sabe? Porque a gente precisa, quando se trata de nós, de seres humanos, a gente precisa olhar para essas questões sem julgamento.
Porque pessoas também que têm esse padrão de comportamento se julgam muito, se depreciam muito, são muito carrascas consigo mesmas. São tudo características dessa, desse comportamento que vem junto num conjunto que vem lá da infância, exatamente de onde eu falei, né? Dali quando a criança começa a se desenvolver, a se expressar e ela é podada por alguma razão, que também não vai entrar aqui julgamento dos pais, e também no período do desfraude, quando a criança ainda está aprendendo ali a segurar os esfíncteres, né? Cocô, xixi, e ela está nesse aprendizado e os pais não sabem lidar muito bem. Então, essas pessoas que não conseguem se priorizar, elas carregam uma profunda dor de humilhação, que era o que eu sentia. Ah, que é a dor que a gente tem que trabalhar na terapia, né? E o Exatamente. que é interessante, quando você começa a entender a necessidade de se priorizar, por que é importante, começa a entender que quando você se prioriza, você está se nutrindo e que é nutrida que você vai poder oferecer para o outro, porque, de novo, você só dá aquilo que você tem, a sua percepção dos seus relacionamentos muda. Muda Totalmente. completamente. Essa dificuldade de hoje, cara, hoje cedo eu estava falando sobre isso. Essa dificuldade que a gente tem de perder pessoas muda, né? Lu, vamos voltar nesse tema daqui um minutinho. Vou pedir para você falar um pouquinho para a gente e agora eu vou dar um recadinho. Pessoal, eu e Lu somos terapeutas, tá? Terapeutas integrativos. No último vídeo, eu dei um fora aqui. Eu falei terapeuta vibracional e eu não sei, ato falho, né? Simplesmente foi e ficou, e eu acho que eu repeti isso umas duas vezes. Terapeutas integrativas, tá? A Lu faz atendimento particular. Os contatos dela, todos eles, estão na legenda desse vídeo, assim como as redes sociais. Eu, a mesma coisa, sou terapeuta integrativa, eu e Lu, inclusive, temos a mesma formação, meus contatos também estão todos aqui. Além de terapeuta, eu sou astróloga e faço leitura de mapa natal astrológico, revolução solar, sinastria, todos esses trabalhos. Então, se você também gosta de astrologia, entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Segue a gente lá pelas redes sociais, tem muito conteúdo bacana. A Lu fala muito sobre comportamento, sobre psicanálise, sobre neurociência. Eu também abordo esses temas, abordo sobre astrologia, então tem muita coisa legal mesmo. É claro que Instagram e as outras redes sociais é tudo mais superficial, a gente não aprofunda tanto quanto aqui, mas é uma outra forma de vocês estarem tendo contatos com a gente. Outro recadinho que eu quero passar, bem rapidinho aqui, é que eu e Lu estamos providenciando algumas playlists temáticas para o canal, né? Então a gente está pensando em criar, porque o central desse canal é realmente esse bate-bola, essa roda de terapia. Mas a gente está pensando em criar algumas playlists interessantes para vocês. E se vocês tiverem sugestão de tema, por favor, deixa aqui nos comentários para nós, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, Lu, voltando para o nosso tema, e essa mudança de percepção? Como que a gente começa a olhar para o outro, para a importância do outro na vida da gente e até com o chegar e o sair, né? Porque relacionamentos são ciclos também, né? E a gente começa a entender mais isso quando você se prioriza e está nutrido para entender que as pessoas que estão presentes na nossa vida, elas podem trazer amor, elas podem trazer cuidado, elas podem trazer atenção, todas essas coisas gostosas que todos nós amamos receber. Mas isso vem para integrar, não para tapar buracos, e essa é a grande diferença. E aí eu estou bem em receber, eu sei receber, assim como quando não está dando certo, eu sei deixar ir. É para me falar o quê? Comenta também se você quiser acrescentar alguma coisa sobre isso. Olha, Essa questão, até isso do deixar ir, né? O perder pessoas. Eu estou colocando bem entre aspas mesmo, porque hoje eu estava falando, e a gente sempre fala, tudo que a gente fala aqui são coisas que. Olha a importância de estar nutrida.
Tudo que nós falamos aqui, eu e Lu já vivemos, eu e Lu já tratamos, eu e Lu já passamos por isso. Eu tinha uma dificuldade tremenda de perder pessoas, de deixar pessoas irem. Era como se eu quisesse segurá-las na minha vida. Então, quando uma pessoa ia embora, eu pensava que eu falhei, que eu errei. O que, que tem de errado comigo? O pensamento era sempre esse, uma frustração, um sentimento meio que de derrota mesmo, né? E hoje eu estou muito bem com os ciclos que se fecham. Eu sei muito olhar para essa situação e entender. Foi muito legal enquanto esteve aqui, contribuiu comigo, mas já não é mais uma relação bacana, a gente já não se agrega mais, e tudo bem, tá indo embora. Fica o respeito, a gratidão, né? Não é isso, Lu. Essa mudança que a gente acaba, porque não é só se nutrir e dar para o outro, a gente muda tudo, todo o nosso sistema, toda a forma que a gente roda o nosso sistema de se relacionar, a forma de se relacionar. Estou buscando aqui referências para falar. Olha, deixa eu ver. Essa pergunta me deixou meio assim, calma. Estou buscando aqui. É porque eu sou uma pessoa que eu já mudei de ciclos de amizade muitas vezes. E ainda hoje, vez ou outra, eu me questiono assim, cara, será que eu sou assim, sei lá, ruim? Porque eu me afasto das pessoas? E para mim tá tudo bem, sabe? Sim, porque eu entendo, por exemplo, quando eu morava na minha cidade natal, que era Chaval, eu tinha essa consciência, que inclusive adquiri com as palestras de filosofia da Nova Acrópole, que assim, eu amo aquele começo da introdução do Khalil Gibran, da professora Lúcia Helena, que ela diz assim, a consciência se dá por contraste. Você só sabe Uhum. dar valor quando perde. O ser humano só sabe dar valor quando perde, só sabe o valor da vida na hora da morte. Ele só sabe que existe o preto porque existe o branco, porque precisa comparar. É muito doido isso que as pessoas rejeitam tanto a dor, e eu me incluo nisso, né, como uma pessoa que está aprendendo a lidar, mas é só com a dor que a gente vai saber como é ser alegre, como é que é estar bem, sabe? Então, eu fui, desde antes mesmo de ser terapeuta, eu já vinha nessa busca de entender mais sobre isso, então eu tinha já essa consciência de tipo, eu tô na minha cidade, então eu vou aproveitar os lugares que tem aqui, as pessoas que tem aqui. Eu fazia questão de visitar minha avó, que já era mais idosa. Comecei a ter hábitos que não tinha na minha família de ir almoçar no domingo. Não tinha na minha família isso. Eu ia na casa da minha avó, almoçava, porque eu olhava para aquele momento e eu buscava viver o momento presente é, ali enquanto eu estava vivendo. Então, quando eu decidi mudar de cidade, para mim foi bem de boas, assim. Outro dia uma mulher perguntou: "Ah, tu não sente saudade da tua cidade?" Eu disse: "Eu não sinto, porque eu não vou ficar presa lá numa coisa que eu fiz o melhor para aproveitar com as pessoas, com os meus amigos, né? Hoje, quando eu vou, eu sempre visito um amigo que eu tenho lá, assim, tinha vários, né? Mas eu sempre visito um, porque quando a gente se encontra, a nossa vibe é parecida, é como se no tempo não tivesse passado, a gente conversa, a gente se curte, e depois eu venho, a gente nem se comunica muito de ficar mandando mensagem todo dia, e tá tudo bem, porque ele tá lá vivendo a vida dele, trabalhando, indo para a igreja, indo para as coisas dele, com os amigos dele, e eu tô aqui com meu marido, trabalhando, fazendo os meus, né, os meus vídeos aqui com vocês, fazendo os meus conteúdos. Então, assim, eu não sinto essa necessidade, essa falta, essa saudade de estar com pessoas que eu já estive, porque eu compreendo o ciclo da vida. Isso é uma coisa que eu não sei se você consegue entender por eu falar. Talvez você tenha que experienciar e você entenda que em alguns momentos você se distanciar de certas pessoas é doloroso e você vai precisar passar por essa dor e você vai entender que você sobrevive sem essa dor, porque isso também é uma dor infantil que vem lá do período da sua amamentação, em que para você era vital que você tivesse alguém para lhe nutrir, para lhe alimentar, para lhe trocar, para lhe dar banho e tudo mais. Só que você cresceu e você já não precisa mais.
Você pode sim sentir saudade de conversar com seus amigos, com seus irmãos, com sua família, porque nós somos seres sociais de conexão social, mas você não necessita daquela pessoa para viver. Você não necessita. Você respira com o oxigênio que é para todos, você tem todas as suas funções para trabalhar, você pode se nutrir de cuidados e tudo mais. Então, não é uma necessidade. Eu espero que eu tenha respondido, mas é mais ou menos isso. Então, algo Aham. que a experiência ajuda, você traz essa consciência, mas é com autoobservação durante você experienciando as coisas. É aquilo, né? Quando você está abastecido, o outro vem para agregar. E até quando não agrega mais, porque geralmente fins de ciclo, é exatamente isso, é porque já não está mais havendo essa entrega das duas partes, essa reciprocidade, essa entrega, né? Igual eu falei. Então, aí tem o rompimento, e aí a gente consegue, não é que é simples, é tipo assim, não é aquilo de virar e falar assim, ah, briguei com fulano, ah, também não faz diferença. Ser indiferente, não é? Não é isso, não é sobre isso, gente. As pessoas fazem diferença na vida da gente, é lógico que sim, mas a gente começa a perceber que relacionamentos, assim como tudo na vida, são ciclos. E algumas pessoas vêm, outras vão, e a gente fica melhor com isso, porque aquilo que aquela pessoa poderia me oferecer, que é o que a gente espera de um relacionamento, uma amizade, um amor, um carinho, uma cumplicidade, você já tem dentro de si mesma. Você já está autoalimentada. Então Eu é queria. isso. Aí você se abre mais para quem vem, porque ainda tem essa. Pessoas muito fechadas, às vezes acontece o contrário, né? A pessoa se fecha muito. Então você se abre mais para quem chega e não segura quem já não quer estar ali. Porque tem gente que nem quer mais e a gente está segurando, né? Então, É, esses processos se tornam mais naturais. E sabe o que eu estava pensando? Que é assim, ó, algumas pessoas que têm esse buraco, essa carência, e que buscam essa nutrição do outro, que na verdade não sabem se colocar em primeiro lugar, porque tem a necessidade do outro, é diferente do agregar, precisa do outro, elas acabam tendo noções muito distorcidas sobre aquilo que é amor e aquilo que é cuidado. A gente vê muito isso, por exemplo, em relações abusivas, onde às vezes um homem é extremamente abusivo, controlador e tal, e a mulher fala assim: ah, mas ele me ama, ele só está cuidando de mim. Por quê? Essa mulher, ela não sabe o que é ser cuidada de verdade. Essa mulher, ela não sabe o que é ser amada de verdade. Então, aquilo que aquele companheiro abusivo dela faz, de tentar fechar ela de todos os lados. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode vestir assim, você não pode falar assim, de determinar tudo, de às vezes ser agressivo e até partir para agressão física por ciúme. E você entender que isso é proteção, é porque você não sabe o que é ser protegida de verdade. Você sequer conseguiu chegar nesse referencial para você, é um referencial distorcido. Aí, quando vem uma pessoa de fora e joga esse alerta, não é por mal, mas a pessoa ainda pensa, a inveja, porque eu tenho alguém e ela não tem. Não é assim, Lula? é assim, sim. Aí quando você fala disso, eu também vejo muitas distorções que já vai para umas coisinhas assim que eu sei que é meme e tal, mas a gente sabe que tem muita verdade, que é você querer preencher o vazio, sabe? Aqueles memes assim, meu namorado me dá as coisas na minha boca, não sei o quê, bebê, vai até nos nomes, sabe? Aí já vai para uma distorção de que num relacionamento se trata mais com coisas de criança mesmo, sabe? Infantilizando uma relação de adulto. Porque há várias formas de distorções, porque, como eu até falei nos meus stories,
quando a gente registra certas dores lá na infância e durante a nossa vida a gente não conseguiu lidar com elas, não conseguiu, amadurecer de outras formas, em determinados relacionamentos a gente age como a gente agiu lá na infância, só que corpo de adulto. Que é esse comportamento abusivo aí também entra, porque uma pessoa que está sendo maltratada, porque vejamos, pessoas que estão em relacionamentos abusivos, elas já têm um padrão na família de, sei lá, Sim, terem pais que foram muito controladores, sim. repressores, a criança entendeu que isso ali era amor. Então, isso ali fica registrado nela, na cabeça dela, e mesmo que ela encontre um cara e ela não saiba como ele vai corresponder àquilo que ela já conhece, de modelo de homem, por exemplo, ou de mulher, porque isso acontece nos relacionamentos homoafetivos também. Você sempre vai encontrar um padrão que já é conhecido para você. Então, se você, por exemplo, vem de uma família que há uma disfunção em relacionamentos, e para isso basta você olhar para a família, como é que está o relacionamento, você sabe? Então, você precisa buscar novas formas de se relacionar saudável, buscar conhecimento mesmo, primeiro. E aí, novamente, você encontra isso na terapia. Você, por exemplo, acha que uma pessoa, você ser controlada é saudável? Não é. Então, qual é o jeito certo? É ter liberdade de você ir, vir, de vestir o que quiser, de falar com quem quiser, é você, né, Ter ter um liberdade, né, de ser você, né? isso. Então, assim, pessoas, por exemplo, também que têm esse padrão de comportamento que a gente está falando de se anular, de não se priorizar, por achar que é egoísmo, porque confunde, elas acabam entrando em relacionamentos abusivos e permanecem. Por quê? Porque elas já vêm de um padrão que eu aguento, eu sou forte, eu dou conta, sabe? E guarda ali e aceita tudo. Por quê? Porque o amor é assim mesmo, como você já falou, porque eu estou amada, ele cuida de mim assim. Então, há muitas distorções, porque o olhar dessa pessoa é um olhar infantil para a vida, precisa amadurecer, precisa cuidar dessa criança que foi ferida lá na infância para que o adulto possa tomar de conta da vida, porque quem está tomando de conta é a criança. Sabe que eu já passei por uma situação, só que foi um pouco contrário, assim. Eu tive um relacionamento e eu sou muito quieta, eu sou muito de gostar de casa, de gostar do meu sossego, sabe? Muito assim. E Uhum. eu arrumei um namorado oposto, assim. Ele era no 220 o tempo inteiro, aquele que termina uma festa, ele quer ir para outra, porque ele quer amanhecer na rua. Cara, e eu simplesmente não conseguia acompanhá-lo. Então, nós dois conseguimos chegar num ajuste que eu dava o meu tempo, eu falava assim, olha, não dá mais, eu vou para casa. Você me leva em casa? Ele me levava em casa, me deixava em casa, e ali eu já sabia que ele estava com os amigos dele, ok, tudo bem, era ele, aquele era o meu namorado. Eu sabia quem ele era, ele não mudou. Esse era o namorado que eu escolhi, então eu não iria mudá-lo, né? Só que alguns amigos vendo isso, já aconteceu de chegarem nele e falar assim: sua namorada não gosta de você. Por que que você tá aqui e ela não? Ela nem tá nem aí para você, ela não gosta de você. Olha para você ver, né? Justamente isso, né? Que se como que eu dou essa liberdade para ele? Isso aí, gente, é de casal para casal. Mas eu sempre a minha questão era, eu não posso mudá-lo. Essa é a essência dele, ele é assim. A questão é que eu sou diferente e ele também me aceita diferente, né? Que eu não consigo acompanhá-lo. E falava exatamente isso. Então, são as percepções equivocadas, né? Que na verdade a gente se amava e se respeitava a esse ponto de falar assim: tudo bem, vai se divertir, eu tô bem em casa, eu tô bem curtindo a minha cama e tirando meu sono e descansando, Massa, né? interessante. Lu, antes de encerrar, eu quero só levantar um último questionamento, que é o seguinte: tem pessoas que prioriza todo mundo na rua, que ajuda todo mundo, mas também não prioriza os de casa.
Aí já muda um pouco a questão, né? Não é nem que ela não se prioriza, prioriza todo mundo, não se prioriza. Ela é uma pessoa egoísta com os de casa, ela não tá nem aí, mas olha para todo mundo que está na rua. O que você me diz desse padrão? Olha, a gente sempre tem que buscar lá na infância, né? De ver que muitas vezes é um padrão familiar. Eu vejo muita, muita gente, quando eu começo a falar de terapia para as pessoas que não conhecem muito, ela diz assim, ai, na minha família todo mundo é assim. Claro, porque na nossa família, a gente é parecida até por traços, porque a gente tem um padrão de comportamento familiar. Você vai ver, por exemplo, na minha família, tem algumas pessoas que têm um pezinho torto, mas também tem características, por exemplo, de ter dificuldade de trabalho, de, sabe, de ter um padrãozinho de reclamação, etc. Então, assim, são muitas pessoas parecidas, não só fisicamente, mas no comportamento. Porque, enquanto família, a gente aprende vendo os pais fazerem. Então, provavelmente, uma forma a gente teria que investigar cada caso, sim, né, para ver o que é, mas é o tipo de comportamento em que eles já aprendem com os pais, do tipo, tem essa cultura de chegar na minha casa, a melhor louça é para os outros. Chegar na minha casa, eu já ouvi caso de gente que foi fazer missão em que a pessoa cedeu a cama dela para Aham. o visitante. Então, assim, a pessoa aprende com os pais. É, por exemplo, deixa eu ver se eu dou outros exemplos, é que tá vindo agora, mas é isso. Então, quando ela vira adulta, ela entendeu que, opa, os de casa não, eu tenho que agradar os outros, tenho que agradar o pessoal de fora, porque o de casa é qualquer coisa, sabe? Então, assim, isso, inclusive, já foi coisas. Eu já fiz isso, de ceder a minha cama para pessoas da minha família, até que veio esse entendimento: opa, a casa é minha. Eu que moro aqui, a pessoa está de visita, ela se adequa ao que eu tenho para oferecer. Lógico que eu vou oferecer o melhor que eu puder, Melhor. mas o meu quarto é do casal, entende? Para ver que eu tinha esses pensamentos, essa forma de pensar, de querer agradar mais o outro do que a mim mesma, e a gente vai mudando. E isso não me faz ser egoísta, porque se minha irmã chega aqui, ontem mesmo eu fiquei de 9 horas até 6 horas da tarde dando atenção, porque a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Você vê que eu quase nem postei nada no Instagram. Então, eu dou o meu melhor e eu estou me priorizando, eu estou vendo as minhas necessidades. Hoje, se eu não tivesse esse momento marcado com você, Carla, e com você de casa que está nos assistindo, eu teria ido ver minha mãe, que está aqui, sempre vem. Mas minha mãe, ela sofre com isso? Não, porque minha mãe está indo e vindo. Entendeu? Sempre que posso, eu Aham. vejo as pessoas da minha família e dou atenção devida, mas eu olho primeiro para as minhas necessidades e para as minhas necessidades no relacionamento, porque eu sou uma pessoa que tem um parceiro, então a gente está sempre ali cedendo ou se equilibrando, entendeu? Então é Aham. isso. Padrão É, aprendido na infância com os pais, com a família, sabe? eu vejo Como está nessa sendo teu prédio. questão também, Lu, assim, aí já talvez aprofundaria bem mais, eu não vou aprofundar, vou falar bem por alto, a questão da sombra, né? Uma ocultação da sombra. Porque a gente vê muito isso, às vezes, pessoas que são extremamente altruístas, que fazem obras de caridade e tudo, mas quando você vai pesquisar a vida deles, são pessoas que vivem comportamentos totalmente disfuncionais e tá tudo errado. Aliás, eu posso dar um exemplo aqui, que seria a Flor de Lis, né? Que foi condenada por. Foi condenada, né? Nossa Senhora, às vezes eu tô falando coisa errada aqui, mas foi julgada, né, por matar o marido, enfim, tem muitos exemplos, ela é só um dos exemplos, né? Então, tem muitas pessoas que têm essa faceta de fazer muita obra de caridade, de se doar muito, de ter instituições grandes à frente, mas quando você vai pesquisar a vida pessoal dessas pessoas, aí eu vejo muito o aspecto de sombra, de esconder as sombras também.
Mas a gente não vai falar sobre sombras neste vídeo, porque esse tema é muito profundo. Podemos falar em outro vídeo, e se vocês quiserem, por favor, deixe nos comentários. A Lu vai passar um exercíciozinho para você começar a olhar para isso, para essa questão do se priorizar, lembrando que não, você não é egoísta por se priorizar. Na verdade, você está se alimentando, se nutrindo, se enchendo para poder dar para o outro. Então, pega papel e caneta ou usa o computador, se você tiver no computador, e vai anotando aí, que a Lu vai passar umas dicas aqui para nós, para você começar nesse processo aí de estar olhando mais para você. Já começa assim, o que é que você sentiu ouvindo nós falar sobre tantas coisas que, se você tem um comportamento de achar que se priorizar é egoísmo, o que é que você sentiu? Sabe? A gente precisa, esse exercício é autoobservação, se anotar, você precisa se perceber. A gente fica muito desconectado, principalmente hoje com a tecnologia, mas o nosso corpo, ele nos dá sinais daquilo que, das nossas, vamos dizer, das nossas crenças. Sabe quando você vê alguém que você, sei lá, que fez alguma coisa e você se sente mal e tal? Ou, por exemplo, quando alguém está passando necessidade, aí você, ai, sentir a dor da pessoa, não é a dor da pessoa, é a sua dor. Você tem alguma coisa para olhar ali, tá? Você não tem como sentir a dor do outro. Você pode compreender e ter compaixão pelo outro, mas se algo que você viu lhe causou um desconforto, essa dor é sua. Tome para você, vá cuidar dela antes de querer ajudar o outro. Então, o exercício basicamente é esse, de você se auto-observar para perceber. Por que que isso é importante? Porque no momento em que alguém chega para você e diz, Fulano, eu preciso de você, aí você vai, primeiro, antes de dar qualquer resposta, seja para o que for que você que a pessoa está lhe pedindo, você vai ver quais são as suas necessidades. E às vezes você nem é simples, você nem quer fazer aquilo. Pode ser qualquer coisa, no momento não me veio nenhum exemplo aqui, mas um exemplo pro de ontem, minha irmã ia visitar minha mãe, e aí eu pensei, eu podia ir contigo e tal. Aí eu parei e pensei, o que é que eu tenho amanhã? Aí eu tinha compromisso 14 horas, tinha compromisso às 16. Daria tempo eu ir, voltar e estar bem para estar aqui com você? Não daria. Ah, então não vou. Eu me senti mal com isso? Não, não me senti. Porque eu sei que em outro momento, se fosse preciso, ou em outro momento em que eu possa, eu vou sair daqui e vou visitar minha mãe, vou ver minhas irmãs, vou isso e aquilo, outro, entendeu? Então você tem que olhar quais são as suas necessidades. Você tem que olhar se, quando alguém chega para você e lhe pede algo, se você olha para os seus compromissos, para a sua vida, se você dá conta de ir. Ou se não, se você aceita fazer algo para a sua família, que muitas pessoas são muito é, de fazer muito pela família, porque tem um senso de que pela família você tem que fazer tudo, sim, desde que não ponha a sua própria saúde em risco. Pessoas que fazem muito para os outros e não se priorizam, adoecem. Sabe quais são as doenças? Artrite, artrose, tudo enquanto que é nos ossos. Fibromialgia e por aí vai. Meu filho, eu tenho uma lista enorme. Se você quiser, eu até posso passar. É tudo doença de quem tem esse tipo de comportamento, que não prioriza suas necessidades, gente. Porque Exatamente. o corpo somatiza, né? O corpo cobra. Eu digo muito assim, o corpo manda conta. Tá? O corpo manda conta. Se você não se para, alguém vem, o seu corpo lhe para. Aí, para encerrar, eu só vou dizer assim, para ajudar na sua autoobservação, eu anotei aqui, tá, Carla, rapidinho. Tá. É, pessoas que têm esse comportamento, elas se sentem presas. Ao mesmo tempo que elas querem liberdade, querem ter mais tempo para fazer suas coisas, para descansar, elas se sentem presas por quê? Porque elas estão fazendo tudo para todo mundo e elas não têm tempo para si. Nossa, como eu queria fazer isso, como eu queria fazer aquilo, mas ela está sempre fazendo tudo para todo mundo. Então, ela busca a liberdade, mas morre de medo dessa liberdade. Porque se ela for livre inconscientemente, ela acredita que ela não vai ter pessoas ao seu redor, que não vai mais ter utilidade, que não vai mais servir para nada. Porque ela só tem importância pelo fato de ser a fortuna, o fortão, de que aguenta tudo, de quem banca tudo, de quem faz tudo pelos outros. Então, com essa autoobservação que você vai pensar, antes de qualquer coisa que alguém lhe peça, você vai pensar:
observar as suas necessidades, o que você precisa fazer por si, antes de fazer pelo outro, e você vai assumir também menos responsabilidades que não seja necessárias. Então, você vai se sentir mais livre também e você vai conseguir, inclusive, pedir ajuda sem se sentir incômodo, que é outra característica dessas pessoas. Elas não conseguem pedir ajuda porque elas acham que estão incomodando as pessoas. Então, é isso, autoobservação, não tem outro caminho. É muito simples, tá? E de preferência, anote o que você está sentindo e depois volte para ler, que isso é um ótimo exercício de autopercepção. Você vai se conhecer muito fazendo isso. Me prolonguei, mas foi. Aí, eu quero compartilhar uma imagem que é a capa desse vídeo de hoje. Isso aqui é colocar na imagem exatamente o que nós estamos falando. O que é que nós estamos vendo aqui? Tem uma pessoa que está regando amor, mas olha aqui, ela está cheia de amor para dar, então ela tem condição de doar. De novo, você só dá aquilo que você tem. Primeiro você olha para você, primeiro você se nutre, primeiro você se enche de amor, se cuida, cuida das suas necessidades. E aí sim você terá condição de espalhar amor, cuidado, carinho, atenção para o outro. Então, combinado? A partir de hoje, vamos começar a mudar esses padrões, vamos ouvir, fazer o exercíciozinho da Lu, de autoobservação, e é isso daí. Eu quero. Deu para ver bem a imagem? Deu sim. Uhum. Tá, eu achei ela tão bonitinha. Eu quero também dar uma dica que eu sempre falo para os meus clientes em terapia, que é assim, às vezes a pessoa não tem um norte, né? Como que é esse auto-amor? Como que é se dar amor? E eu sempre começo dizendo assim, cozinhe para você. Gente, isso, olha, eu vou falar para vocês. Isso fez tanta diferença na minha vida, no meu tratamento terapêutico, de verdade. Eu estou falando com lugar de fala. Porque a vida inteira, se você. Eu moro sozinha já faz um tempo, e quando as pessoas me perguntavam, falavam assim: ah, e aí, você cozinha para você? Eu falo assim: eu cozinhar só para mim? Nem, eu não, desse jeito. Pois hoje a minha resposta é outra. Eu falo assim: claro que eu cozinho, mas só para você? Eu, para mim, para a pessoa mais importante. Então, você muda isso. Então, eu sempre, pelo menos uma vez na semana, eu tenho esse cuidado de fazer com todo o carinho do mundo, ir lá comprar os temperinhos que eu gosto, tudo que eu gosto, fazer aquela comidinha mais gostosa do mundo. E mais, eu ponho a mesa para mim, porque é para mim. Começa com pequenos atos e você vai mudando padrões, tá? Então, essa também é minha dica. Fazer aquilo que gosta, né? Lu, vamos lá para a notícia da semana. Você hoje não trouxe notícia para nós, Não, parece? não, trouxe não. Gente, a notícia da semana que eu quero compartilhar com vocês é uma. Eu tô até olhando aqui no celular, que eu vi no site. Que site? No perfil Gospe do Dia. É um perfil até de fofoca. Mas eu achei muito interessante. Peraí, que eu tô colocando aqui. Que o Fernando Zor, que é da uma dupla sertaneja, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que esse eu sei que é ex-namorado da Maraísa, Hum, Maraia, né? Nem da Maraísa. Nossa, eu estou muito atualizada, né? Mas ele soltou uma lista na internet da mulher ideal. Cara, e é muito interessante ver esse negócio, porque o que acontece? É errado você ter padrões de escolha? Lógico que não. A gente tem que ter, né? É igual a professora Lucelena sempre fala: quando você não sabe que caminho tomar, qualquer caminho serve, né? Mas o ideal é que você escolha para seu companheiro padrões de moral, de princípios, de valores, que se agregam aos seus, né? Porque pode ser muito complicado você se relacionar com uma pessoa de padrões muito diferentes, que pensa muito diferente de você.
Mas tem tanta coisa aqui nessa lista. De peso, a estatura, o que que gosta de comer, quantos dias essa pessoa pode ficar longe dele, né? E, meu, eu precisava comentar isso porque eu ri muito isso. Até a personalidade extrovertida, comunicativa, organizada, econômica e corajosa. Até a forma como ela deve se comportar na cama. Enfim, todas as qualidades aqui, no final, essas são as características da minha mulher ideal. Se enquadrou no perfil, deixe nos comentários. A gente Sem podia mais fazer um vídeo, comentários. né? Hã? Sobre por que que as pessoas têm esse ideal aí de mulher perfeita ou de homem perfeito. Quem sabe? Né? De onde é que vem isso, né? Vamos fazer um Aham. vídeo depois. Dá para fazer vídeo mesmo. Deixem nos comentários. E a Isso aí. recomendação da semana, Lu? Eu estava em dúvida em dois filmes que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema. Nem na dúvida eu vou mandar os dois, já que eu me trouxe notícia. A minha indicação é de um filme assim, que eu assisto com meu marido, tá, gente? Assisti Perdido em Marte. Eu não sei se vocês conhecem, se sabem. Como o nome já diz, né, um astronauta fica perdido sozinho em Marte. Aí você se imagina aí, você sozinho perdido em outro planeta, em outro astro, não sei como é que chama. É planeta mesmo, né? Planeta. Pois é. E aí você imagina o que que você faria? Vai lá assistir esse filme para ver que tem muitas lições para a gente, do tipo, se você tem um problema, você busca a solução, aí você sente o que você precisa sentir. Se você sente raiva, libera a tristeza, libera isso, mas foca na solução, tenha esperança, se planeja e haja. Então, é assim, palavras-chave que eu trago desse filme. Então, assistam lá e vejam se conseguem perceber essas coisas que eu percebi. Acho que traz uma lição muito legal. E Um Sonho de Liberdade, que tem muito a ver com Esse é lindo. pessoas. Lindo, né? Já assistiu? Pessoas que se acostumam tanto com determinada forma de ser, e eu falei isso mais cedo para alguém que eu estava atendendo, que a pessoa ela tem tanto medo do desconhecido que ela fica só ali naquele mundinho dela e ela não sai dali, ela acha que aquilo é tudo que existe. E quando ela se permite ter esperança e ter ousadia para ir em busca de algo mais, ela descobre que existe muito mais coisas para se viver, que são infinitas oportunidades e, enfim, que é preciso uma frase do filme que a gente gosta muito, eu e meu marido, você tem duas opções, ocupar-se de morrer ou ocupar-se de viver. Espero que você faça uma boa escolha. Assista o filme e depois comente aqui o que você achou. Em breve vai ter um vídeo sobre isso com meu marido. A gente está planejando. Vai sair. Legal, legal. A minha indicação é uma palestra, mas ela está na Netflix. Eu até tinha te indicado ela, é a da Brené Brown. Gente, é muito Anotada. legal. Ela é uma psicóloga. É muito bacana tudo que ela ensina. A gente só precisa ter paciência, principalmente quem não gosta de filme, vídeo legendado, porque tá em inglês, tá? Não tem português, e aí tem a legenda. Então, é Benebral e chama The Call to Courage, ou o chamado à coragem, que seria a tradução desse vídeo, né, do título. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, a importância da gente se permitir ser vulnerável, tá? Muito legal mesmo. E sobre trocar, que está conectado com o que a Lu falou, né? Trocar o conforto pela coragem. Então, é muito bom mesmo. Tá aqui na legenda as nossas indicações também, tá? Porque às vezes passa, né? Não deu tempo de pegar, e a minha, por exemplo, tá o título em inglês, mas vai estar escrito aqui, você pode pegar e ir lá e assistir. E dar o feedback pra gente, a gente quer saber, né? Se você viu, se gostou, se você viu os filmes, se você quer comentar até a notícia da Mulher Ideal, do Fernando Zor, né? Ai, mas mais indicações para ele, não para cá, né? Não para nós. Gente, muito obrigada por você que ficou com a gente até o final. Lu, muito obrigada mais uma vez. É Obrigada sempre um também. prazer gravar vídeo com você.
A gente pede o like, não esquece de se inscrever no canal e vamos espalhar essa boa semente, mandar esse vídeo por aí. Quer se despedir? Sim, eu quero agradecer, principalmente as minhas seguidoras que responderam minhas enquetes, compartilharam o ponto de vista delas. Achei ótimo, estou felicíssima que a grande maioria está entendendo que se priorizar é autocuidado e não é ser egoísta, mas sim que a gente precisa ter cuidado para não entrar no egoísmo, porque quando a gente se prioriza, a gente também começa a servir os outros, começa a transbordar. Inclusive, eu estava aqui me olhando, estava me achando linda, porque, né, quando a gente se ama e se prioriza, a gente se dá aquilo que a gente espera dos outros e não vem. Então, assim, estamos, né? Eu fico sempre aqui admirada que a Carla vem toda lindona ali. Eu fico aqui só babando, minha amiga, É mas 2 horas enfim, de preparação. vale cada minuto. Oh, Então, assim, obrigada. muita gratidão. Lembre de comentar, deixe o feedback para a gente, porque é importante mesmo. A sua opinião importa, não deixe de dar ela, tá? E se você ainda não tem coragem para dar sua opinião, comece com um simples comentário, uma simples palavrinha, porque à medida que você vai se expondo, você vai tendo mais coragem, você vai percebendo que não é um bicho de sete cabeças e você vai trabalhando, inclusive, suas traumatizações da infância. Tá bom? Beijo, até o próximo. Beijo!